Por que o Meets tem esse problema? Bom, galera, boa noite para vocês oficialmente, né? Espero que vocês estejam bem, espero que esteja tudo certo. Então a gente falou de arquivos aula passada, hoje a gente vai falar um pouco mais. Ainda assim vai faltar muita coisa de arquivo em Java, porque tem tipo infinitas soluções. E aí é mais o uso mesmo e ficar mexendo nas coisas, mas eu queria passar essa parte geral para vocês, porque eu acho que vale a pena, né? Que a gente acaba mexendo com bastante arquivo. E eu vou corrigir, ver as notas das provas de vocês ainda essa semana. E eu vou ainda essa semana já passar as partes da questão da P2. Vai ser o mesmo esquema ali das questões da P1. Eu ia passar um exercício para vocês de arquivo, mas acho que nem vale a pena para agora. Eu vou esperar semana que vem, que aí vocês estão atolados de coisa mesmo, então vocês terminam o exercício em semana, e semana que vem eu vou pegar a aula da terça para a gente discutir o trabalho, e aí eu passo um exercíciozinho para a gente salvar as coisas que a gente está fazendo no exercício em arquivo, só para vocês darem uma treinada, não ficarem se mexendo com essa parte de arquivo. E aí na sexta que vem eu falo de interface, que eu acho que é bom a gente discutir um pouco do trabalho, só para vocês não ficarem na dúvida do que vai rolar, do que não vai, beleza? Então, de arquivos, né? A gente viu na aula passada o I/O Strings, que usa bastante o Java I/O. Hoje a gente vai falar mais do File I/O, né? Então, o File I/O é um pacote que ele contém suporte para entrada e saída de arquivos e acessar o sistema de arquivo padrão. Né? E aí é possível acessar a árvore de arquivos do sistema operacional, buscar arquivo com expressão regular, checar, deletar, copiar e mover arquivos, entre outras funcionalidades. Tem, tipo, bastante coisa, mesmo. Para entender melhor como funciona isso, a gente vai ter que entender principalmente como funciona o sistema de path, de caminho, que ele pode ser meio confuso, às vezes, não é tão intuitivo, né? Para isso, a gente precisa pensar como funciona o sistema de arquivo do computador. Então, um sistema de arquivos, de modo geral, ele armazena e organiza os arquivos de alguma forma de mídia. Geralmente em disco rígido, né? Um disco rígido, dois, mais discos rígidos. Geralmente o pessoal tem um ou dois, mas se for no servidor tem vários. E isso é feito de forma que seja fácil de acessar, né, os seus arquivos. A maioria dos sistemas de arquivos atuais usa estrutura de árvore, né, ou hierárquica, que a gente chama, que é o HD de todo mundo aqui, né? Ele tem as pastas e as pastas dentro dele tem outras pastas e por aí vai. Então, no topo da árvore fica um ou mais nó raiz, né? No nosso caso, geralmente o HD é C dois pontos, D dois pontos, E, F, por aí vai. Essa seria a pasta raiz nossa, né? E embaixo de cada uma tem os arquivos e diretórios, que aí a gente vai colocando as coisas dentro de pasta, dentro de pasta, dentro de pasta, ou deixa tudo na área de trabalho, né? Acontece também, eu viro e mexo, faço isso por preguiça e é horrível. E aí cada diretório desses, então, a gente pode ter arquivos ou subdiretórios e vai indo, né? Aí por diante, infinitamente. Um arquivo é identificado pelo caminho dele, através do sistema de arquivos, começando pela raiz. Então, né, como a gente procura um arquivo normal, C, dois pontos, barra, nome da pasta, barra, nome da outra pasta, barra, nome da outra pasta. É assim que funciona. Então, seria mais ou menos como essa árvore aqui, né? Então, vai depender do sistema operacional também, o lado da barra e qual é o root e qual não é, né? Então, isso depende dos sistemas Linux, geralmente a barra é invertida, a do Windows a barra é outra barra, porque, né? É barra e barra. Mas eles seguem a mesma estrutura, né? Então tem a root, depois tem home, users, log file e blá blá. E aí vai. Então aqui tem arquivos e aqui tem pastas que tem outras coisas dentro, né? O caminho do arquivo status report, aqui, por exemplo, né? No Solaris seria tipo barra home barra user2 barra status report file, né? Seria aqui barra home barra cell, no caso, seria o nome do usuário, né? Cell aqui. E aí no Windows seria o C2 pontos barra home barra cell barra status report. Então é bem parecido, né? A única coisa que a principal mudança é o caractere em si. Boa noite, John. Boa noite. É o caractere em si, né? E aí a gente tem
a ideia de que um caminho pode ser relativo ou absoluto. O Java lida bastante com um caminho relativo. Né? O absoluto é o que tem o nó raiz e a lista completa para chegar no arquivo. Né? Aquela ideia realmente do C, dois pontos, barra, blá, 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 blá. O relativo ele precisa ser combinado com o outro para a gente achar. Né? Então, por exemplo, Joe barra Fu. Né? Você tem só isso aqui. Então, explicando melhor isso, seria, por exemplo, quando eu criei o arquivo com vocês na aula passada, não sei se vocês lembram, mas eu só digitei barra source, quer dizer, barra data, barra alguma coisa. Isso é no caminho relativo. Né? O que acontece? O Java sabe, né, entre aspas, qual é o diretório atual dele que ele está trabalhando, que ele está executando o programa, e aí qualquer diretório que você digita um caminho lá, ele dá um append, né, no diretório atual. Então ele soma com o diretório atual e fala, o caminho completo é esse. Você não precisa falar desde o nó raiz até chegar na pasta que está executando agora aquele código, né? E aí a gente tem também os symbolic links, né, que são também conhecidos como symlink ou softlink, que basicamente é um arquivo especial que serve como referência para outro arquivo, como se fosse um atalho, né, de um arquivo para o outro. Na maioria das vezes eles são transparentes para as aplicações, né, você sabe o que é, onde ele aponta, o que não aponta, e as operações neles são automaticamente redirecionadas ao alvo do link. Né? Então, quando eu acesso alguma coisa, quando eu abro um arquivo daquele link, quando eu deleto um arquivo daquele link, geralmente isso acontece na pasta que ele está apontando. Tirando quando eu deleto ou renomeio o link, porque ele faz a operação só no link. Eu não deleto a pasta. Né? Eu deleto só o link. Eu não renomeio a pasta. Eu renomeio só o link que aponta para uma pasta. Então aqui, por exemplo, né, a gente teria aqui o home log file, que seria como se fosse um link simbólico. Né? Então, no exemplo aqui anterior, vou mostrar para vocês. O log file, esse cara aqui, ele está apontando por um home log file, certo? Então, isso aqui seria um link simbólico, esse carinha aqui. Ele é um link simbólico para dir barra logs barra home log file, que é esse aqui, ó, dir logs home log file. Então, o home log file está dentro do logs que está dentro do diretório. É isso que a representação quer dizer, né? Então, a gente fala que o arquivo home log file é o alvo desse link, né? Resolver o link, quando alguém fala isso, significa substituir a localização atual do arquivo pelo link simbólico. Então, no exemplo, resolver o log file, né, esse cara aqui, seria falar dir barra logs barra home log file. Por que isso é importante? Porque tem jeito de você usar symbolic links no Java pelo path, e aí é bom saber da existência dele para não confundir vocês, caso vocês procurem. Mas aí vem a path em si, a classe da Java, né, de como você fazer esses acessos. Então, a path é a representação de um caminho no sistema de arquivos. Daí vem o nome dela. Um objeto da path vai conter um nome de arquivo e a lista do diretório usado para construir o caminho. Né? Então, ela é usada para examinar, localizar e manipular arquivos a partir do caminho que você passa. Ele reflete bem a forma em que executa, né? Ele reflete a plataforma que o SO que ela tem. Então, se você pede um path no Windows, ele vai ser diferente do Linux. Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? Tipo, você não tem como dar um igual, digamos assim, né? Usar um path do Windows e diretamente copiar e colar para um do Linux. Isso é bem chatinho. Mas, geralmente, você não vai mudar de um para o outro sempre. Mas é bom tomar cuidado com isso. Então, se você está executando um programa, buscando um arquivo no Windows, ele não vai funcionar para o Linux. Você vai ter que alterar o programa. Isso é importante lembrar. Mas para criar um path, a gente tem vários jeitos diferentes que a gente pode fazer. Então, vai depender muito do Java e tal. Mas basicamente é o seguinte, você pode usar um dos métodos get, né? Esse get aqui, ele usa o caminho relativo. Ele é o que a gente usou aula passada, né? Então, você usa esse paths aqui, né? Então é um método estático, você dá uma chamada de classe, você não precisa criar um objeto. E aí o get você pode passar uma string para um caminho relativo, ele vai pegar a pasta atual e ele vai entrar na pasta tmp do diretório atual que você está executando o código e entrar na full.
Você pode usar o arg0, né, que seria o parâmetro de entrada da linha de comando, pensando que eu estou executando meu programa no terminal, aí eu passaria esse argumento. Tem esse método aqui, também é um método estático, né, da URI. Aí você pode dar um ri.create, e você digita mesmo um path absoluto, e aí ele pega esse path absoluto e cria. Né, você não, nesse caso, você não pode passar esse path absoluto direto para ele, você precisa criar o RI por problemas da classe. Assim, tem que fazer essas especificações. E também tem como você fazer... e esse paths.get, né, é basicamente uma abreviação desse códigozão aqui gigante, que seria filesystems.getDefault, que é o caminho padrão que está no file system, .getPath, e aí ele pegaria esse caminho relativo, né? Então, o path tem como fazer isso. Você tem que criar uma variável path para começar a usar nos arquivos, tá? Quando vocês forem usar o file, não dá para passar uma string direto. Ele não aceita como string, a gente vai ver. Você precisa passar um pathzinho aqui, né? Então, assim, são vários jeitos de criar. Se vocês forem mexer com arquivos, dá uma olhada na documentação, no uso, porque realmente tem muitas possibilidades e aí cada um acaba tendo um detalhe diferente do outro. Né? Mas no geral dá para fazer caminho relativo ou absoluto, como a gente está vendo aqui. Né? Dá para passar na linha de comando, dá para usar uma variável string aqui para passar, tem essas possibilidades. Né? Então, vendo um exemplo funcional aqui, né? A gente cria um arquivo, né, /u, /joe, /logs, /foo.log, se o seu diretório home é /u, /joe, né? Ou se for no Windows, ele gera isso, né? Ele gera o c2 pontos, /joe, /logs, /foo.log. Por quê? Como que ele gera isso? Eu vou criar um path, chamando paths.get. Aí aqui eu tenho uma outra classe, né, a system, eu consigo chamar esse getProperty user.home, que ele vai me retornar o caminho da minha pasta home, né, que aqui no caso seria /user /joe, né, ou no C ele retornaria c /joe, né, no caso. Então isso serve para qualquer sistema operacional, usar o system.getProperty e o user.home. Tem bastante coisa do system.getProperty que dá para usar também. Eu recomendo ler a documentação, porque assim, realmente, bastante coisa. Eu vou falar isso muito hoje, porque essa é outra parte do Java, né? Tipo, tem muita coisa pronta, é que nem Python, tem muita coisa pronta, e aí muitas vezes você não precisa fazer as coisas do zero, mas precisa ler a documentação, porque tem muita possibilidade de coisa diferente para usar, e eu não acho que vale a pena a gente ficar, tipo, destrinchando toda a documentação aqui para ficar horas e horas dando toda a função possível, não. Então, acho que vale a pena eu dar uma geral para vocês, para apontar algumas coisas interessantes. E aí, conforme vocês forem precisando usar na vida de vocês, vocês vão mexendo um pouco e vendo o que é legal ou não. Mas no caso, aqui eu pego a home, então, né? Como eu estava falando. Aqui, o que ele está fazendo? Você está passando... Em vez de você passar barra, você separa entre vírgulas cada diretório. Então aqui o logs é o outro diretório, e aí aqui o foo é um outro o foo.log é o nome do arquivo, né? Então isso é um diretório, digamos assim, mas pode ser um diretório composto, entre aspas, né? Já que aqui é um caminho inteiro, né? O /joe. E aqui é um outro diretório e aqui é o arquivo. Então ele trata como se fosse um array, digamos assim, de pastas, né? Ele transforma essas pastas em array. Tanto que você consegue acessar isso como se fosse um array, dependendo. Né? A gente pode pensar como se o path, né, a classe path, o objeto da classe path, guardasse os elementos do nome em uma sequência mesmo. O elemento mais alto na hierarquia seria o índice 0, né? Você começa o array nele, e o mais baixo é n-1, sendo que n é o número de elementos de nome em path, o número de diretórios junto com o arquivo, né? E aí você consegue recuperar os elementos individuais usando os índices, né? Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, mas, por exemplo, pensando lá no que a gente fez, né? Tem home, user full, user bar, user status report, log file, né? Como a gente tinha visto antes. Então, a gente fez aqui. Se a gente pegar isso aqui, ó, get name do 0, é o nome do arquivo 0, subpath 02, a gente consegue acessar
os caminhos com essas variáveis. E aí eu vou mostrar para vocês esse exemplo um pouco mais complexo de tudo que a gente consegue acessar de um arquivo, né? Então, usando o path, né, vocês vão precisar ver qual o sistema operacional de vocês, mas qualquer um dos dois funcionaria, né, dependendo do sistema operacional. E aí o que você consegue? Você consegue transformar o caminho em string para você ver qual o caminho e printar na tela, ver o nome do arquivo que você está acessando naquele caminho. Vocês conseguem pegar o nome, né? A gente vai ver o que é esse getName, contagem de nomes, um subcaminho, o que é esse 02. A gente vai ver impresso para entender o que é melhor. O que é o pai, o que é a raiz. Então eu fiz uma tabela aqui, né? Tem uma tabela lá no site do Java que ajuda. Então, toString retorna o caminho inteiro, né? Então, no caso do Windows, né, seria c:/home/joe/full. Se eu pegar o getFileName, é o nome do arquivo em si, né, que era o full.log nosso. Então ele vai retornar o filename ou o último elemento da sequência de elementos, né? Então, no caso, se não tiver um arquivo, for só um diretório, ele retorna o último diretório, a subpasta mais no fim, né? O getName 0, ele pega o home, lembra que eu falei que dá para indexar? Então, o 0 é o root, o raiz. Se fosse getName 1, seria o Joe, né? Se fosse o getName 2, seria o full, né? Então, name count 3, no número de elementos no path, como eu falei, home, Joe, full, são 3. O subpath 0,2, né? O que ele faz? Retorna a subsequência do caminho, não incluindo a raiz, como especificado no índice de começo e fim. Então, como ele não pega a raiz, ele não pega o home. Ele não pegaria o C2 pontos barra, no caso aqui, né? Ou barra, no caso do Solaris. Ele pega o home e o Joe, né? Então, 0, 1. Ele é exclusivo. Ou 2, no caso. Ele não fala aqui, mas é exclusivo. Senão ele teria pego o full. Ele pega o diretório pai, né? Então, o diretório pai do full, né, que seria o último, seria o /home/joe. Seria o caminho para o diretório pai, não só o nome do diretório pai, né? E aí o getRoot que retorna a raiz, que como eu disse, é o barra e o C2 pontos barra, né? Então, eu só estou mostrando aí algumas das coisas que vocês conseguem pegar para ver o path. Isso acaba sendo importante se vocês quiserem, por exemplo, acessar a pasta pai, se vocês quiserem acessar a pasta filha de algum lugar e for navegando, vocês conseguem fazer essa navegação tudo com o Java, né? Isso é bem legal, porque muitas vezes vocês querem fazer um monte de leitura de arquivo, escrita de arquivo, e aí fazer pastas específicas para cada um. Isso aqui é um bom começo para vocês fazerem isso, né? Então, aí a gente tem o mesmo exemplo com o caminho relativo. Então, a gente passa só o caminho relativo cl/bar, ou no caso do Windows, né, cl/bar, e aí o que a gente vai ter com as mesmas coisas, né? O toString vai retornar só o caminho relativo, o filename é o bar, né, é o arquivo em si, ou a pasta, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, seria só a pasta, porque não tem um arquivo dentro, né? O nome 0, né, que seria o nome do arquivo mais raiz, né, seria o cl. Ele só tem dois nomes, cl/bar. O subpath, né, excluindo a raiz do 0 com 1 sendo exclusivo na conta, é só cl. O pai de bar é cl. E root, como ele é um caminho relativo, ele não tem root, então ele retorna o null. Isso também é importante. Né? Se vocês passarem o caminho relativo, vocês não vão saber qual é o root. Ele não tem. Tem vários outros métodos da classe path que vocês podem ver vendo a documentação. Então ele pode, por exemplo, tirar a redundância, se ele vê que tá um link comentando para outro link, que está indo para outro link, ele pode retirar isso. Ele pode converter caminhos a partir de outra formatação de entrada, por exemplo, transformar uma string num caminho, que nem a gente viu que ele faz no construtor automático. Ele pode juntar dois caminhos, né? Então você tem um caminho e aí depois você quer dar um append em outro caminho, você consegue fazer isso. Você pode fazer caminhos entre caminhos, né? Um link simbólico, por exemplo. Você pode comparar se dois caminhos levam ao mesmo arquivo ou não. Tem outras coisas. Dê uma conferida na documentação, né? A PF dá para fazer bastante coisa com ela.
E aí, a path basicamente serve para isso, né? Para vocês apontarem um diretório e navegar nele. E vocês vão ter que usar ele para mexer para qualquer arquivo, assim, vocês vão ter que aprender um pouco disso e usar. Eu dei uma introdução geral para vocês, mas assim, se tiverem dúvidas, perguntem para mim ou olhem a documentação, dá uma olhada, que varia bastante o uso, dependendo do que você quer, do seu problema e tal. Aí tem a Class Files, que é a outra principal do pacote junto com a path. Ela tem vários métodos estáticos para leitura, escrita, manipulação de arquivo e de diretório, e ela trabalha em cima dos objetos de path, por isso que path é importante. Você pode, por exemplo, verificar se um arquivo existe e se o programa tem permissão para executar. Então, uma das primeiras coisas que você faz quando você tenta abrir um arquivo é isso, né? Então, vamos falar que eu tenho um file X aí, que eu peguei ele pelo paths.get e passei a variável, né? Então, eu tenho aqui is regular file, is readable, is executable, né? E alguns outros métodos. Então, isso aqui verifica a permissão, né? Eu posso ler ela, eu tenho permissão para ler, eu tenho permissão para executar, é um arquivo mesmo, né? Isso daqui ele retornar, isso daqui é um arquivo ou é um diretório que eu passei, ou é alguma coisa bizarra que eu não sei o que é. E além disso, a gente consegue deletar arquivo, diretório, link. Lembrando que para link simbólico, só o link em si é deletado se eu deletar ele. Se um diretório não tiver vazio e eu tentar deletar o diretório, o método falha. Eu vou mostrar o método no próximo slide. Mas aí tem um método que chama delete if exists, passando um path, né? O diretório a deletar. Que aí ele deleta o arquivo se ele existir, mas se ele não existir, a passa, né? Ele não joga nenhuma exceção em comparação ao delete, só que ele joga exceção. Então, às vezes, você simplesmente não quer saber se deu erro ou não, porque, sei lá, você está tentando deletar 200 arquivos diferentes e aí, se for dar uma exceção, vai acabar o programa e você vai perder tudo. Você não quer fazer isso, né? E você fala, não importa se der exceção. É uma alternativa. Então, mostrando um exemplo, né, de deleção aqui, né? A gente tem aqui files.delete e um path. E aí isso aqui é só de exceção do delete, por isso que existe aquele método, no caso. Mas assim, para deletar é super simples, é literalmente files.delete, acabou, você tentou deletar o arquivo, o folder, né, ou o arquivo que está lá dentro. Então, ele pega e fala, não tem file ou diretório, ou não está vazio, ou tem alguma permissão de problema, por exemplo. Ele pode dar vários erros, e é bem legal. A gente vai ver exception, né, com calma, mas assim, ele tem uma exceção específica para cada tipo de problema, e isso é bem legal. Ele retorna vários tipos de exceção, e aí quando a gente vê a exceção, a gente vai ver que isso é bem legal, porque a gente consegue saber de onde vem o problema, caso a gente tenha, né? Mas o comando em si é bem simples. Se vocês quiserem deletar alguma coisa, é files.delete. Isso é bem, bem tranquilo. E aí a gente pode criar também os arquivos e tal. Eu não vou chegar a falar muito isso, senão eu vou ficar o dia inteiro falando de arquivos. E eu acho que vai cansar vocês pra caramba. Mas a parte legal é que a gente pode ler e escrever de arquivos também, né? Para arquivo pequeno, a gente pode ler tudo ou escrever tudo de byte. Então, por exemplo, a gente tem o nosso arquivinho aqui, faz um array de bytes. E aí a gente usa essa função read all bytes, simplesmente lê uma string de bytes, e aí como que eu vou me virar com isso? Boa pergunta, né? Então você vai ter que você tem que saber o que você está lendo nos bytes e interpretar esses dados depois. Ou você pode escrever tudo também. Você tem um buffer de bytes, você dá o file e escreve os buffers, né? Então você pode fazer isso também. Geralmente isso é recomendado para arquivos pequenos. Os arquivos grandes, a gente pode usar os nossos queridos amigos Buffered Reader e Buffered Writer, que a gente viu aula passada, né? Então, ainda dá para usar essas soluções, ajuda muito. Então, aquela ideia do charset, né, para poder usar ASCII 2 e tal. Então, lembrando da aula passada, né, um Buffered Reader, e aí a gente fala files.newBufferedReader, passando file, passando charset. Né? Então, do files, para você ter uma leitura de buffer, é assim. É bem similar do string, né? O buffered reader do file. Só lembrando, você fala files.newBufferedReader aqui. Isso daí é um construtor, né? Meio diferente do que a gente está acostumado a ver. É um construtor em Java que a galera chama de construtor static factory, né?
Não é o Design Pattern Factory, se alguém conhece, e a gente vai ver o Design Pattern depois também. É um jeito de você fazer um construtor mais seguro até certo ponto. Eu quero falar disso mais pra frente, desse tipo de construtor factory e tal. Mas assim, é um construtor, tá? É uma notação diferente do que vocês estão acostumados, mas esse file.newBufferedReader, ele retorna um buffered reader, ele funciona como construtor, a lógica dele é inteira do construtor, mas tem alguns motivos de você fazer como um método, tal, principalmente para tipo, o cara não poder construir as coisas de qualquer jeito, blá blá. Tem uns motivos assim. Eu vou tentar mais para frente dar uma aula legal sobre esse tipo de coisa e essas curiosidades de boas práticas de Java mais avançadas. Mas basicamente você cria um reader, né, um buffered reader, e aí você pega, tem uma string aqui, e aí o que o cara está fazendo é que até enquanto o arquivo não retorna null, né, enquanto tem coisas para ler, ele fala reader.readline. Readline, que a gente está acostumado, né, no scanner. Não tem muito segredo aqui, ele lê linha por linha, você trata a linha do jeito que você precisar, né, você converte para inteiro, você converte para float, você lê a string como tá mesmo. Então, isso aqui é bem tranquilo. Tem as exceções também, a gente vai estudar com calma as exceções, mas assim, para a leitura de arquivos, isso daqui é um dos métodos mais legais que tem, tá? É como se fosse ler com o scanner, que a gente já bem acostumado até, eu acho, né? Até agora, tranquilo, galera? Tipo, essa parte de ler com arquivo, abrir e tal, basicamente vocês vão precisar usar um path, né? Criar um objeto path, fazer path.get e para pegar o diretório, né, o caminho do arquivo, e aí esse file seria um path, né, e aí você passa ele aqui, nesse caso você está passando o char7 só para garantir que é ASCII 2, se eu não me engano tem um método que passa só o file do buffered reader, e aí você usa o readline que vai ler uma linha por vez, né, até achar o barra N, beleza? Para escrever, bem parecido também, né, no caso a gente faz um buffered writer, files.new buffered writer, passa o file, char7, tudo bonitinho. E aí você fala writer.write s,0,length, s.length, né? Que é o tanto que você vai escrever. É como se fosse o fprintf do C. Se vocês quiserem, eu posso até abrir no Java. Java Oracle. Não, eu não vou achar por aqui. Deixa eu pegar o método buffered writer aqui que eu acho que fica melhor. Deixa eu mostrar a documentação para vocês, só para ficar mais claro. Que é o write. Nossa. Ok. É o buffered writer, write aqui. Né, que aí ele pega o buffer de char, o offset e o tamanho. Mas tem outros métodos também. Você pode escrever uma string, né, em vez de um char. Você pode escrever um inteiro. Então, assim, tem os vários métodos de escrita. Tem new line, tem o flush, que a gente tinha comentado, né, para jogar tudo que você escreveu. Então, assim, lembra bastante o printf, o printf do C, o fprintf, né? Então tem esses métodos aqui do buffered writer, tá? E aí você está escrevendo ele aqui, então eu estou passando a string, começando do zero até o fim da minha string. É isso que quer dizer essa linha aqui. Né? Então eu escrevo a string inteira, ponto. Basicamente isso. Também dá para fazer sem o uso de buffers, né? Que tem algumas outras opções também. Depois vocês podem dar uma olhada. Mas sem os buffers, vocês podem usar o input stream. Então, mesma coisa, basicamente, vocês põem input stream in igual files.new input stream passando file, né? Aí vocês usam buffered reader igual o new buffered reader passando new input stream reader, vocês passando a entrada, né? Que vocês acabaram de pegar. E aí vocês conseguem dar readline, como vocês estão acostumados. Aqui pega a seção, aqui está imprimindo a linha que foi lido, sem acho que muito segredo aqui. A gente tem esse exemplo aqui também legal, que a gente tá pegando falando, ó, tem essa string hello world, eu tô pegando esses bytes e transformando a minha string num array de bytes, eu tô pegando meu caminho, então lembrando, paths.get
aí ele está passando, que é um log file do arquivo atual, né, do diretório atual, ele está usando o caminho relativo, né? E aí eu estou falando, olha, cria um output stream através de um buffer de output stream que usa um files, ponto, new output stream, passando o P, que é o path, eu estou criando um arquivo, e aí se ele já existir, eu dou um append, então são algumas opções que tem no new output stream, né? Então você cria, você dá append, você pode deletar, tem um monte de coisas, mais opções que assim, dê uma olhada na documentação de acordo com o que vocês forem fazer, né? Do que vocês precisarem usar. E aí eu faço aqui o out, né? O output stream, e escrevo os dados, né, de novo, passando data, começando do 0 até o fim do meu array de bytes. E aí eu pego a seção do que precisar. É um outro jeito de escrever também, né? É um jeito que ele está escrevendo com os bytes e tal, então um pouco mais... ele vai gerar um arquivo que, se eu não me engano, por você ter convertido a string e tal, ele vai ainda ser legível como TXT normal. Então, meio que assim, tanto faz. Se você usa um ou outro, a única coisa que esse cara aqui, ele não usa o buffer direto, ele desbufferiza, digamos assim, para usar caramba, esqueci o nome, o output stream, beleza? Outra coisa que eu acho importante falar, que nem no C, a gente consegue fazer acesso aleatório aos arquivos, né? Através de uma interface que a gente chama de Seekable Byte Channel. Então, por exemplo, tem uma string aqui, aí a gente tem o nosso array de byte, a gente tem o byte buffer, que é o que a gente vai usar para output, tem o de cópia, né? Então, esse daqui está encapsulando esse array de byte, né? Lembrando que byte buffer é um wrapper de dados, e aí eu estou alocando 12, porque o cara está alocando na mão aqui o tamanho da string que ele está fazendo. Aí, ele criou esse file channel, que é basicamente um tipo de arquivo também, né? É um canal de um arquivo. Ele usou o método open, que nem a gente tinha no open do C. Ponto open, passando o arquivo, ele quer ler, também ele quer escrever, ele quer permissão de ler e escrever, né? Aqui, que ele está chamando. Aí ele vai ler os 12 bytes, né? Então, filechannel.read, e ele vai colocar em copy. E aí, enquanto o número de caracteres lidos for diferente de -1, né? Lembrando que -1 ele vai dar quando for erro, senão vai ser sempre um número positivo. E enquanto tiver alguma coisa, esse has remaining é um método que retorna true se o arquivo que eu estou lendo aqui, né, o copy, ele tiver espaço, o arquivo não, o buffer que eu estou lendo aqui, ele ainda tem espaço, tá? É um método da classe byte buffer. Eu vou ler tudo aqui, né? Eu leio aqui. Aí o que acontece? Eu vou pegar o arquivo que eu estava lendo, voltar ele na posição 0, então seria como fosse o set, né? O 6set do C, que vocês mexeram com o arquivo, né? E aí eu faço enquanto o meu buffer out, né? Ainda tiver alguma coisa, eu escrevo as coisas do buffer out no arquivo, né? Eu voltei, basicamente eu escrevi, coloquei na posição 0, e aí deu rewind, e o que eu vou fazer aqui? Movo de novo para o fim do arquivo, copio os primeiros 12 bytes para o fim do arquivo e escrevo I was here de novo, né? Então tem todo esse exemplo aqui. Então eu pego o tamanho do arquivo, posiciono ele lá no final, aí eu dou o flip na cópia, né? Isso daqui é só o flipar byte, que eu mostrei para vocês aquelas coisas que assim, meu Deus, porque eu vou usar isso na minha vida, mas o cara usou aqui. E aí, enquanto tiver coisa para escrever no copy, eu escrevo no arquivo. E aí, enquanto tiver coisas para escrever no out, eu escrevo no arquivo. É só para mostrar para vocês que dá para usar a posição, caçar ela. Então, assim, se vocês um dia forem escrever alguma coisa em arquivo que vocês precisam achar como é que fala? Uma posição específica, né, para deletar alguma coisa ou sobrescrever alguma coisa, vocês conseguem. Geralmente é bem trabalhoso para fazer isso, para procurar em arquivo e tal. Geralmente o pessoal não usa tanto, né? Mas assim, se vocês um dia precisarem, tá aqui, isso existe, isso funciona. E assim, galera, eu meio que queria falar disso para vocês hoje, porque
tem outras coisas pra falar, né? De criar e escrever diretório e tal, mas assim, eu acho que não vale muito a pena e eu sei que vocês estão atolados de coisas pra fazer essa semana. Então eu queria dar uma passada geral pra vocês e aí ver se vocês têm alguma dúvida ou não. Mas assim, no geral, ler a documentação e acabar procurando, tipo, eu quero escrever alguma coisa. Dar uma procurada e ver o que pode rolar ou não, né? Mas assim, o File.io ele é bem importante para vocês acharem os diretórios, abrir os diretórios, navegar neles. E aí os streams da vida vocês usam para escrever ou ler dos arquivos, né? Eu tinha pensado em falar um pouco de serializes para vocês, que eu tinha até comentado na passada, mas assim, eu fui ler lá no livro do Java e basicamente eu procurei algumas coisas e assim, não se usa mais serialize em Java, porque o negócio é um risco de segurança absurdo que é o próprio Java em letra vermelha, basicamente, na parte de segurança fala, não use serialize porque tem tantos erros de segurança que nem se você for um ótimo programador, você vai conseguir lembrar de todos. Então, assim, eu acabei não comentando. E aí eles falam que a melhor alternativa seria usar, por exemplo, não é XML, não é YAML, não é YAML, é um YAM. É tipo os XMLs da vida. Eu não lembro qual é específico que o cara fala no livro, mas tem o XML, tem o YAML, acho que é o YAML, que é o que a Unity usa também. Então eles recomendam fazer isso se você quiser criar arquivos mais fáceis de ler, mais intuitivos. E aí eu achei que ia ficar muito pesado passar isso hoje para vocês junto. Eu tô pensando numa próxima oportunidade de falar de YAML, como criar essas coisas, esse tipo de arquivo. Talvez possa até fazer um vídeo extra, se vocês quiserem. Mas assim, eu não trouxe o Serializable, que é relativamente simples de fazer, por isso que eu ia falar. Porque realmente, assim, o cara falou, velho, não faça. Já teve problema na distribuição de energia de uma cidade dos Estados Unidos por causa disso. Porque o negócio era em Java e os caras deram ataque de Serialize. Dá ataque de DDoS, dá pra fazer de tudo por causa do Serialize, do jeito que ele é feito. Por isso que eu não trouxe pra vocês, porque assim, não vale a pena ocupar o tempo de vocês com um negócio que tá morto e a recomendação geral é não use, em hipótese alguma, a não ser que seja um sistema legado. Mesmo se for, reescreva do zero se for possível. Os caras mandaram já pra compilar, é foda, cara. Não, mano, é tão absurdo os erros, mano. O cara listou os erros, assim, tipo, tinha pelo menos uns 5 erros de segurança que ele falou assim, isso é o mínimo que pode acontecer. Aí eu falei, nossa, que bom, incrível. Então, assim, não usem Serializable, se vocês puderem, né, falando de arquivos. E aí, eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo extra pra vocês falando de YAML, como criar e tal com Java. Apesar que, geralmente, é bem intuitivo criar esses arquivos e tal, mas assim, eu vou tentar trazer para vocês um vídeo extra, alguma coisa assim, que eu acho que vale a pena. Mas de arquivos, no geral, acho que é isso. Eu vou... Na segunda eu passo um exercíciozinho disso bem simples, só pra gente escrever as coisas que a gente estava fazendo no projeto em arquivo, né? Só para vocês brincarem um pouco. Mas assim, geralmente Java é tipo, eu quero escrever no arquivo, procura no Google e alguém vai dar a sugestão se vocês estiverem com preguiça de ler a documentação, porque é bem padrãozão. Mas acho que é legal vocês saberem, né, dos diferentes tipos de entrada, saída, manipulação de diretório e tal, se um dia vocês precisarem procurar mais. Eu acho que isso foi um start legal, vocês terem de procurar. Dos arquivos é isso. Então, lembrando que eu vou tentar, lá para quinta-feira, no máximo, pôr o exercício da P2 no site. Eu vou lá dar 2, 3 semanas para vocês fazerem. Aí, segunda, a gente discute do trabalho. Lembrem da planilha de grupos, né? De montar os grupos de vocês e tal. Dê preferência para grupos de 3. Se precisar muito ser de 4 pessoas, coloquem. Assim, em geral do trabalho, a ideia é vocês pensarem num tema legal que vocês têm interesse e a gente vai tentar montar as coisas. Não necessariamente a gente vai até o fim do projeto de vocês, depende da complexidade e tal. Eu quero conversar com cada grupo depois separadamente, marcar um horário para a gente reunir para discutir o projeto. A ideia é que eu vou querer que essa parte, nesse mês, vocês basicamente façam um diagrama de classes dele e estruturem a ideia geral. Não vai ser muita coisa mesmo, assim, é ter ideia, pensar, planejar, modelar, porque eu quero que vocês ponham a mão na massa e pensem nisso, que é uma coisa que, assim, é super importante em PO e
poucas vezes a gente trabalha isso na graduação, então eu queria que vocês trabalhassem isso, né, como um teste mesmo, assim, pra treinar. Não é nada tipo, não, eu quero ferrar vocês, que maldade. Não, é realmente pra treinar mesmo, eu tentar ajudar vocês, a gente bolar os projetos e tal. E aí depois, em junho, né, a gente vai estar mais de boa de aula e tal, seria mais para vocês realmente implementarem o projeto e levar até onde dá, né? Então, toda semana a gente tenta acompanhar aí, trocar ideia com cada grupo e ver como tá. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa até agora? Tá tranquilo? Sexta não tem aula, é feriado. É aniversário do meu pai também. Então, se tiver tudo tranquilo, os exercícios tranquilos, tudo belezinha, a gente se encontra na terça que vem. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Maravilha. Beleza, então, galera. Qualquer coisa aí vocês mandam, então, dúvida. E até, então, semana que vem. Vou parar de gravar aqui. Obrigado pela presença para todos e boa noite.